Olá, eu sou o professor Paulo Torres e voltamos com os estudos do direito agrário. Vamos estudar agora a primeira unidade, que se trata da formação do direito agrário. O surgimento. O direito agrário existiu sempre que a sociedade foi se organizando em comunidades, ainda que nas formas mais elementares. É possível, por exemplo, identificar regras sobre o uso da terra desde o Código de Hammurabi, o que já havia previsto formas de contratos agrários, crimes de dano, conservação de recursos naturais e até mesmo função social, proteção ao poceiro, o penhor, etc. No Brasil, desde o início da ocupação portuguesa, que existiu legislação agrária, como as várias leis, como as ordenações vindas da coroa, e a Lei 601 de 1850, além da legislação ordinária posterior. Entretanto, o direito agrário passa a compor os ramos do direito agrário no Brasil a partir da emenda número 10, de 10/11 de 64, com a Constituição de 1946. Os conceitos de direito agrário. São vários os entendimentos que vão desde os juristas positivistas a aqueles mais alternativos. No primeiro grupo, os positivistas, poderia-se colocar o professor Paulo Tomim Borges, para quem direito agrário é o conjunto sistemático de normas jurídicas que visam disciplinar as relações do homem com a terra, tendo em vista o progresso social e econômico do rurícola e o enriquecimento da comunidade. Segundo Fernando Pereira Sodero, direito agrário é o conjunto de princípios e normas de direito público e privado que visa disciplinar as relações emergentes da atividade rural com base na função social da terra. Conforme Raimundo Laranjeira, direito agrário é o conjunto de princípios e normas que, visando imprimir função social à terra, regulam as relações afeitas à sua pertença e uso e disciplinam a prática das explorações agrárias e da conservação dos recursos naturais. A partir dessas contribuições, posso conceituar o direito agrário como o conjunto de princípios e normas que disciplinam o acesso, o domínio, o uso e a posse da terra, regulando formas de aquisição, de preservação e de utilização racional, de modo que ela proporcione o bem-estar do proprietário, dos empregados, da comunidade, produzindo e preservando o meio ambiente. O objeto do direito agrário. O objeto do direito agrário são as atividades agrárias, ou seja, as relações econômicas, sociais, preservacionistas que se dão sobre a terra, no espaço rural. Essas relações compreendem atividades agrárias, conservação de recursos naturais, organização do sistema fundiário. Como atividades agrárias, podemos destacar a lavoura como atividade típica de quem semeia, planta, cuida e colhe vegetais. A pecuária como atividades típicas de criação de animais domésticos, objeto de uma finalidade econômica. Hortigranjearia, atividade dedicada ao criatório de animais domésticos de pequeno porte, hortaliças, florísticas e frutíferas. Extrativismo vegetal e animal, como atividades relacionadas com a coleta de bens produzidos pela natureza, a exemplo da piaçava, da pesca artesanal, etc. E a agroindústria, considerada por alguns estudiosos como sendo exploração rural atípica, como atividade que está relacionada com a atividade primária, o cultivo, e secundária, o beneficiamento. A conservação dos recursos naturais. A conservação dos recursos naturais está na natureza própria do direito agrário e na atividade rural, pois ela depende da terra, da água e do meio ambiente saudável para que o elemento ruralidade ou agrariedade se desenvolva. Tal conservação é de responsabilidade tanto do poder público quanto da sociedade, pois a existência de condições naturais propícias para o desenvolvimento agrário deve interessar a todos. A organização do sistema fundiário. O processo de formação da propriedade agrária resultou de uma imensa desigualdade na distribuição da terra, possibilitando a existência de imensos latifúndios, de irrisórios minifúndios, de milhões de trabalhadores rurais sem terra e de milhares de conflitos no campo. Daí a necessidade da organização do sistema fundiário, não apenas com o cadastramento das terras particulares, mas para combater a perpetuação dos imensos latifúndios existentes e promover a justa distribuição da terra, além de garantir a permanência dos povos e comunidades tradicionais em seus territórios, com a devida regularização.
O direito agrário se relaciona com o direito administrativo, com o direito ambiental, com o direito civil, com o direito constitucional, com o direito penal, com o direito processual, com o direito do trabalho e com o direito tributário. Aqui daremos ênfase a 3 deles: o direito constitucional, o direito penal e o direito ambiental, com os quais a repercussão tem mais visibilidade e maiores consequências. Com o direito ambiental, apesar da amplitude que envolve a questão ambiental, é inegável a existência de uma forte relação entre o direito agrário e o direito ambiental, a começar pela norma constitucional contida no artigo 186, 3, que estabelece entre requisitos do cumprimento da função social o uso adequado dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Proprietário, empregados, comunidade, produzindo e preservando o meio ambiente. Direito constitucional. Formalmente, o direito agrário brasileiro nasce com a Emenda Constitucional número 10, de 9 de 12 de 1964, que alterou o artigo 5º, inciso 15, letra A, da Constituição de 1946, que o institui. Também é este ramo do direito que estabelece o direito de propriedade e a função social, no artigo 5º, inciso 22 e inciso 23. Além dos artigos 184 e 186 e seguintes, que estabelecem a desapropriação para fins de reforma agrária. Direito penal. Várias figuras típicas do direito penal são aplicadas às condutas dos trabalhadores sem terra nas ocupações. Assim, são comuns as atribuições de crimes de esbulho possessório, crime de dano, porte ilegal de armas, formação de bando ou quadrilha. Obviamente que, na maioria absoluta das situações, trata-se de exercício de cidadania e do direito de pressão para a efetivação da reforma agrária. São princípios do direito agrário. Entre os princípios mais importantes do direito agrário, podemos destacar a obrigatoriedade do cumprimento da função social, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado, a atenção à estrutura fundiária, o combate ao latifúndio, ao minifúndio e ao êxodo rural, a proteção e a propriedade familiar, a pequena e média propriedade, defesa da reforma agrária, conservação e preservação dos recursos naturais e proteção ao meio ambiente, além de proteção aos territórios indígenas. Este foi o conteúdo que queríamos passar para vocês da primeira unidade. Vocês podem aprofundar a temática lendo o texto orientador que disponibilizamos. Até a próxima segunda unidade.